Boa noite, pessoal. A live de hoje é sobre a rotina do médico veterinário em estabelecimentos de POA, né, de produtos de origem animal. Hoje a gente tem a médica veterinária, Luciana. Ela é responsável técnica em abatedouro frigorífico de bovinos e suínos e laticínios, ambos com serviço de inspeção federal. Então, ela vai falar um pouco mais com vocês sobre a rotina. Olá, boa noite. Tudo certo aí, Lu? Tá me ouvindo bem? Tô bem, tudo certinho. Se você quiser colocar o seu slide agora, ou não, a hora que você quiser. Ai, tá dando para ver aí direitinho? Tá assim, tá dando pra ver certinho. Já vou colocar ele aqui na tela. Aí, apareceu aí pra todo mundo, eu acho. Então, eu deixo a palavra com você. Muito Joia. obrigada. Gente, boa noite. Eu vou me apresentar. Eu sou Luciana Souza Rocha, médica veterinária, pós-graduando em gestão, tecnologia e higiene de produtos de origem animal. Eu atuo há 3 anos em abatedouro frigorífico com o Serviço de Inspeção Federal. Recentemente comecei também o trabalho em laticínios e atuo também com consultoria em açougues. E acho que é válido comentar, porque às vezes já tem pessoas aqui que atuam, né, nessa área, ou pessoas que pretendem atuar nessa área, explicar como que eu vim cair meio que de paraquedas nesse setor alimentício. Entrei na faculdade, né, com aquela cabeça de querer uma clínica, meu sonho era ter uma clínica de pequenos animais, que desde criança eu queria ser veterinária. Depois comecei a pensar em psicologia, passei até a pensar em medicina. Depois acabei voltando com a ideia de medicina veterinária. E foi aí que eu passei no ano de 2013, iniciei na Universidade Federal, na Universidade Formiga, em Flórida, MG. E lá, até então, estava tudo normal, né? Parecia que estava tudo normal. Eu com a minha ideia de clínica e tudo mais. Até que chegou uma época que eu falei assim, acho que não é isso que eu quero, não. E assim, até pensei em desistir. Falei, gente, mas uma coisa que eu sempre quis e agora, né, não é bem isso que eu quero. Mas enfim, no 7º período, se não me engano, que eu tive a disciplina de inspeção de carnes, e foi aí que eu falei assim, opa, peraí, me achei aqui, vamos voltar. E nessa oportunidade eu me agarrei e vi que era algo assim, poderia voltar naquela, né, naquele amor da veterinária, que não era só clínica, como muita gente entra pensando que foi o meu caso. Eu entrei pensando que seria assim também. Então, tentei, fiz um estágio aqui na minha cidade mesmo, no frigorífico, que é inclusive que eu atuo hoje. Fiz um estágio lá, aquele estágio obrigatório de 6 meses. E a fiscalização lá na época em que eu fiz o estágio não era essa fiscalização do mapa rigorosa que a gente tem hoje. Até meu estágio foi final de 2017 e não tinha um auditor fiscal federal, eram agentes contratados, parece, era uma coisa bem mais tranquila. E formei, e nessa época não tinha vaga para mim no frigorífico, já tinha uma pessoa atuando lá, na verdade duas, tinha uma no controle de qualidade e uma como responsável técnico. E eu segui, apareceu uma oportunidade para mim para eu trabalhar em clínica de pequenos, fui. Não era o que eu queria, mas cheguei lá. E passaram uns 3 ou 4 meses que eu estava nessa clínica, apareceu a oportunidade de trabalhar no frigorífico em que eu fiz estágio. E comecei lá, comecei 2 semanas depois que entrou um AFA, né, um médico veterinário do Serviço de Inspeção Federal, e aí sim, pegando pesado. E eu acho que assim, também é válido eu falar porque eu fui com a minha vontade de trabalhar em meu diploma. Experiência eu não tinha nenhuma, até porque a faculdade não dá essa base para a gente. A gente vai adquirir isso com o tempo, com conhecimento, com estudo e quebrando a cara principalmente.
Então, entrei, lembro até que eu comecei a trabalhar numa quinta-feira, foi assim, desesperador. Eu lembro que eu cheguei, eu não sabia nem por onde começar. Falei, meu Deus, e agora? E fiquei perdida. E quem me ajudou foram os monitores do controle de qualidade, foram os funcionários, porque eu chegava para eles, eu pedia ajuda, eu perguntava, eu ficava perto para saber o que eles estavam fazendo, como que eles faziam, como que eu podia trazer isso para colocar tanto na prática, embasado na legislação, né, nas documentações que a gente tem que fazer. Então, daí, com muito custo, quebrando muita cara, foi deslanchando e estou lá até hoje, graças a Deus. E vou falar para vocês, então, assim, que dentro de uma indústria frigorífica, a gente tem vários profissionais desempenhando diferentes papéis, né? Começando pelo responsável técnico, que podem ser não só médicos veterinários, né? Dependendo do estabelecimento, do registro do conselho, cabem nutricionistas, cabem engenheiros de alimentos, enfim, né? A equipe do controle de qualidade, que foi como eu entrei, na verdade, eu entrei como coordenadora de controle de qualidade, depois eu fiquei como coordenadora do controle e responsável técnico. Hoje em dia eu tenho uma pessoa que fica por conta do controle de qualidade, eu passei somente para o cargo de responsabilidade técnica. Há consultores, né, que foi o meu caso, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com a Lara Macedo, ficou lá dando consultoria para a gente um bom tempo. Assim, ela é minha professora, uma ótima pessoa, uma experiência gigantesca. Temos os auditores fiscais, que é no caso o que a gente chama de AFA, né? Auditor Fiscal Federal Agropecuário, que é um médico veterinário, que ele sim vai, as condenações que acontecem, né, no frigorífico, tudo é passado para ele. Quando desvia alguma carcaça, algum órgão na linha de inspeção, é levado ao DIF e lá o auditor fiscal, esse veterinário, vai fazer a análise dele e ver se esse produto pode ser destinado à alimentação, se vai ser condenado, ele que vai decidir o destino final desse. Entre outros, né, que temos os encarregados, temos líderes de setores, temos os colaboradores e tudo mais. Então, o responsável técnico é aquele que garante a segurança e a qualidade dos alimentos, com o objetivo de proteger os consumidores, né? A gente que vai garantir o processo, como que está sendo feito, para chegar com segurança na sua mesa, na mesa da sua família. Como eu já tinha dito, né? O responsável técnico ele pode ter a graduação em cursos cujo conselho profissional regulamente a atuação do profissional nessa área. E a atividade de fiscalização, que no meu caso é do AFA, somente o médico veterinário que pode atuar, porque é uma área privativa dessa categoria profissional. Enfim, o responsável técnico, ele tem várias funções na empresa, né? E como o próprio nome diz, é uma responsabilidade técnica. Então, você é responsável por tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você assina. Então, a gente tem como função sempre orientar e garantir o controle de processos e produtos, desde a entrada, né, a matéria-prima, no nosso caso, os animais, lá onde eu trabalho, bovinos e suínos, até a expedição dos produtos. Falando assim, né, desde matéria-prima até a expedição, parece ser uma coisa pequena, né? Mas não, é muita coisa envolvida, gente. Na matéria-prima, a gente tem que trabalhar olhando a documentação, verificando a documentação, guias de trânsito, né, dos animais, para suínos, boletins sanitários. Onde eu trabalho como a inspeção federal, a gente trabalha com exportação, então a gente ainda tem o modelo B e carta de garantia, que tem que ser verificado, que eles são preenchidos por produtores. A gente tem que apontar os defeitos técnicos nas operações, mas não só apontar. Você tem que ter capacidade de saber o que fazer. Você tem que apontar soluções. Porque não adianta você ter na empresa uma pessoa que fica ali só pontuando coisa negativa. Ah, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas tá. Aí o dono da empresa chega para você e fala assim: e aí? Tá errado, mas o que eu tenho que fazer? Como que eu posso sanar esse problema com base na legislação? Porque sempre a gente tem que estar baseado em legislação. Então, tem que ser aquela pessoa capacitada para atuar nessa área. Também a função do RT elaborar rotulagens, aí envolve, né, processos e produtos,
todo aquele memorial, toda aquela descrição de como que é feita a elaboração. Você vai passar olhando, né? Você escreveu ali no papel, mas você tem que ver se na prática condiz com o que você colocou no papel, ver se está tudo certinho, se não está tendo contrafluxo, se for alguma coisa de cozimento, se está dentro da temperatura prevista, se o colaborador está fazendo conforme você treinou ele a fazer. Temos também que elaborar, implantar e verificar os programas de autocontrole, né? Que o programa de autocontrole é a base da empresa, a gente fala até assim que é o nosso dicionário, porque o que a gente precisa, a gente vai ali e vê o que está escrito e quais são as medidas que vão ser tomadas com base no nosso autocontrole. É por isso que muitas vezes também eu já até presenciei locais em que o programa de autocontrole foi Ctrl+C, Ctrl+V. E isso não existe, não existe. O que existe é uma base que a gente tem para elaboração. Olha, o programa de autocontrole tem que ter o objetivo, quem vai estar capacitado a quê, vai ter detalhado aquela base. Mas como você vai fazer isso é diferente da outra empresa. Então, você nunca pode copiar e colar. O que você pode utilizar é uma base para você ter uma ideia para desenvolver o seu, o que funciona para você na sua prática do dia a dia. Eu até citei aqui, né, uma parte do decreto 9.013 sobre o programa de autocontrole, né? Porque passou a ser antes a fiscalização que detinha o autocontrole da empresa. O fiscal chegava, a gente falava o que era o problema, o que tinha que fazer, né? O fiscal estava ali para monitorar. Agora, quem detém o autocontrole é a empresa. Então, a empresa tem que saber desenvolver, igual eu falei, tem que saber o que está fazendo, se está batendo o que está escrito com a prática, e tem que estar desenvolvido, implantado, monitorado e verificado pelo estabelecimento. Se eu escrever no meu autocontrole que eu faço um processo X e o fiscal foi lá verificar como que eu estava implantando isso e verificou falhas, isso pode ser causa até de atuação à empresa, pode ser causa de notificações desnecessárias, suspensões de setores, interdições de setores, suspensão de produtos, né? Então, assim, o RT deve estar devidamente capacitado para saber como implantar, como monitorar e verificar esses programas dentro da empresa, que é o que rege a empresa hoje em dia. Então, assim, na prática, né, do meu ponto de vista, né, até coisas que eu passei, como eu já disse, que caí meio que de paraquedas, só com a vontade de trabalhar, a maior dificuldade no início da carreira, para mim, foi essa, de sair crua da faculdade, de sair assim do zero e não saber nem por onde começar, nem por onde procurar, né, orientação. E também a falta de reconhecimento, porque às vezes, até não foi no meu caso, graças a Deus, mas conheço pessoas que já falaram disso comigo, da falta de reconhecimento até do próprio dono da empresa, de falar assim, por quê? Eu tenho que ter um responsável técnico. Até então, o responsável técnico tem que ser um veterinário. Tá, eu tenho essa pessoa, mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Então, às vezes, o próprio dono não sabia o que você estava fazendo ali. Então, as dificuldades que eu já vivenciei e que já, conversando com colegas que foram passadas, foram essas. A falta de reconhecimento e a falta de né, de saber da faculdade te dar um suporte, uma base para ver onde você começaria. E também os principais conhecimentos técnicos que você deve ter para começar nessa carreira. Legislação. Claro que ninguém vai decorar uma legislação, ninguém vai ter ela na ponta da língua. Porém, as mais importantes, você tem que saber nem que seja o básico dela, né? Então, sempre procurar estudar, procurar ler legislações, embasar em legislações, tentar entender como que é, porque o serviço do RT, gente, é esse, é estudo contínuo, a gente nunca para de estudar, a gente sempre tem que procurar conhecimento, procurar legislação, legislação sai todos os dias, às vezes a gente fica até meio perdido, mas quem está nessa área, assim, é difícil, é muita, né, vamos dizer, muita coisinha, muito burocrática, mas quem está nessa área gosta. Eu, né, que estou nessa área, converso com milhares de pessoas que estão nessa área,
A gente brinca entre a gente, fala assim, oh, a gente trabalha, é árduo, mas a gente não sai. A gente não larga, é muito bom. Para quem gosta, assim, vale a pena investir, vale a pena estudar, vale a pena procurar, porque é muito bom. E também, só que acontece aquele probleminha, né? Se você não souber, você não tiver uma capacidade para atuar, vão ter prejuízos, né? Prejuízos financeiros para a empresa, que, como eu falei, você pode ser autuado, então auto de infração não é barato. Cada notificação que a gente recebe, né? Cada papelzinho que a gente recebe, cai no histórico da empresa, fica feio para a empresa. Então, às vezes, coisa boba que a gente deixou passar despercebido, o fiscal vai lá e notifica a gente. A hora que chega uma auditoria, pega lá e tá aquela coisinha boba que a gente deixou passar. Então, assim, você tem que ficar ligado 24 horas, é muita coisa, mas, assim, a gente também desenvolve esse olhar, né, o jeito de trabalhar. Porque não tem como eu chegar para vocês e falar assim, ó, vocês vão chegar no frigorífico todos os dias, aí todos os dias vocês vão olhar a documentação, depois vocês vão no curral, depois vocês vão em tal lugar. Não existe, gente. A gente sabe o que tem que fazer. Tem que olhar a documentação? Tem. Tem que olhar os animais? Tem. Tem que fazer isso, fazer aquilo? Tem. Só que você vai na medida do que você consegue fazer naquele dia. Como que tá o ritmo daquele dia. Nem sempre você vai conseguir aquela receita de bolo certinha todos os dias da mesma maneira. A má atuação também afeta diretamente a qualidade do produto, né? Porque, como eu já falei, a gente que vai elaborar o que está acontecendo ali na nossa realidade. Então, você tem que verificar como que está sendo feito aquilo. Está causando prejuízo para o produto ou não? E também a má atuação, para mim, eu acho que envolve uma coisa também que eu já percebi, que eu já escutei várias vezes, que existem profissionais que trabalham como responsáveis técnicos apenas para assinar. Chega naquele estabelecimento, fala assim, eu te cobro um preço X para assinar para você, mas eu venho aqui, assino, o resto você se vira. Isso desvaloriza demais o nosso serviço, mas muito mesmo, porque só quem trabalha na área sabe como é desgastante, né? Assim, eu falo no sentido de você tem que estar sempre atento, sempre estudando, sempre procurando saber. Não é aquela coisa que eu vou parar, não quero nem saber o que está acontecendo. Aí depois de um mês eu vou lá, vou chegar no frigorífico, vou assinar umas planilhas, vou assinar os documentos e venho embora para casa. Não, não é isso. Você tem que saber o que está acontecendo lá. E nesse um mês que você parou sua vida, saiu alguma legislação? Teve alguma alteração? Você tem que estar sempre por dentro. Não tem jeito. Ainda mais que o responsável técnico responde civil e criminalmente pela empresa. Então você tem que saber tudo o que você está fazendo, tudo que você está mandando fazer. Você tem que se resguardar. Geralmente a gente faz documentos, né? Com colaboradores nós usamos treinamentos, então você passa o que foi o motivo daquele treinamento, descreve qual foi o treinamento, pede para o colaborador assinar, você assina embaixo, né? Tal dia, tal hora, foi aplicado o treinamento. Mesma coisa para um diretor da empresa, né? Você viu alguma deficiência, alguma falha, chega para ele aqui, ó, eu vi tal e tal coisa, aqui nós vamos resolver assim, assim, assim. Se ele fala assim, não, tudo bem, vamos resolver e tal, mesmo ele falando que vai resolver, pega um documento, faz um documento. A gente tem um caderno de anotação de responsabilidade técnica, assina o caderno, descreve como que foi que fez, o que você viu, o que foi feito. Quanto mais testemunhas você tiver para embasar, né, você, para te respaldar, melhor. Então, sempre procurar se respaldar. O melhor para se respaldar são documentos, né, assinados e datados. E uso também fotos, né, dependendo do problema. A gente, né, todo mundo hoje em dia está com o celular em mão. Então, aconteceu alguma coisa, você tira uma foto, manda uma foto num grupo de WhatsApp que seja e se respalda, né? Então, sempre se respaldar. E aprender a ouvir mais, né? Isso, assim, é a prática do responsável técnico. É até em um bate-papo que a gente teve um dia online, eu conversando com a mentora, a gente falou assim, que na minha experiência, eu aprendi ouvindo, né? Uma coisa assim, mais importante para mim foi ouvir. Então, muita gente, eu acho que chega meio fechado com aquela cabeça,
Ah, não vou ouvir o que o funcionário está falando. Eu sou formada, eu vou fazer do meu jeito, eu vou pegar a legislação, vou descrever. Não, gente, não é assim. A legislação, muitas vezes, quem fez ela está sentado numa mesa atrás de um computador e não está sabendo o que está acontecendo lá dentro. Então, é claro que você tem que se embasar na legislação, mas trazer a sua prática, adaptar os dois e ver o que é possível fazer dentro daquilo. Então, sempre que eu precisava, tinha uma não conformidade de um processamento de funcionário, eu ia lá, via como que esse funcionário está fazendo. Já procurava saber o que podia ser feito naquilo. E juntava, chegar para ele, ô fulano, aqui, o fiscal notificou a gente por causa disso, disso e disso, a legislação permite que seja feito assim, assim, assim. Quantas mil vezes o funcionário mesmo me deu a solução, me ajudou. Então, isso assim, eu acho que é sempre bom a gente ouvir. A gente não está perdendo nada por ouvir, por acrescentar, mesmo que sejam funcionários, a gente tem que aprender a ouvir. Então, ali, na minha experiência, quem me ajudou foram os colaboradores de dentro da fábrica, foram os monitores do controle de qualidade. E, claro, eu sempre me dediquei a estudo. Desde que eu entrei lá, eu sempre faço cursos, eu procuro legislações, eu sempre procuro me inteirar sobre o assunto, sobre o que está acontecendo, para não deixar, né? Porque a gente, assim, todo ser humano erra, mas no caso de um responsável técnico, a gente não pode passar nada despercebido, porque uma coisa que passa despercebido, a gente gera um prejuízo muito grande, né, nos produtos e na empresa. E uma coisa, assim, que eu quero deixar para vocês é que se você já está aqui, né, nessa live com a gente, vocês já estão no caminho certo, às vezes já tem quem atua e quem pretende atuar. Se você tem vontade de atuar nessa área, atuem, sabe? Procurem mesmo, embasem em legislações, já pega uma legislação para ler, já vai grifando ali coisas interessantes, para você já despertar mais ainda esse interesse. Porque até uma coisa assim que eu vejo muito, que chega muito para mim me perguntando, fala assim, Luciana, mas não me oferecem estágio, não me dão oportunidade. Eu sei bem como é, sabe? Tem empresas mesmo que não aceitam estagiários, até na que eu trabalho aceitava, porque agora com a pandemia a gente não pode mais aceitar estagiários, tanto a pedido da fiscalização, quanto a pedido da vigilância sanitária mesmo da cidade, então, a gente está barrado aí desde o ano passado para receber estagiários. Mas já recebi sim enquanto eu estou lá. E uma coisa assim que eu acho que vocês devem mostrar, né, num- numa entrevista de estágio, é mostrar a boa vontade mesmo, que vocês querem trabalhar com isso, que vocês têm interesse. Porque várias pessoas já chegaram para mim e falaram assim, Luciano, onde eu trabalho eu nem ofereço, eles nem pegam mais estagiário, porque o estagiário não mostra interesse. O estagiário está conversando com ele, ele está mexendo no celular. O estagiário não tem nenhuma pergunta para te fazer. O estagiário está te perguntando uma coisa X, nada a ver com o que acontece ali. Então, assim, procurem se inteirar, mostrem capacitação de vocês. Eu sei que não é fácil, não é toda empresa que, infelizmente, que aceita estagiários, mas existem, né? Então, não deixem de procurar, não desanimem, porque aquela portinha ali vai estar aberta para quem quiser atuar nessa área. Até eu mesmo me coloco à disposição quando isso tudo acabar, né? Tomara que em breve, porque eu acho que assim o estágio para mim também foi fundamental. Eu entendi como funcionava o frigorífico, porque a nossa base na faculdade é muito pouca, então lá você tem uma prática. Na verdade, até assim, falando da minha, né, faculdade, eu aprendi uma coisa. Claro que eu utilizo isso hoje em dia, mas a minha visão quando eu estava na faculdade é que eu ia trabalhar com uma coisa. Agora que eu entrei, que eu peguei ele na prática mesmo, é bem diferente, sabe? A gente aproveita, claro, da faculdade ali, mas a prática é bem diferente. Então, assim, não desanimem, sabe? Que eu acho que, assim, esse período, essa época está sendo bem difícil, principalmente para estudante, né? Para quem ainda está na faculdade, eu acho que pesou muito, mas né, não desanime, gente. É uma área que assim, a gente vai ter dificuldade desde o estágio até o final, mas é uma área prazerosa de trabalhar. Tenho certeza que vocês que têm interesse nisso, nessa área, vão gostar de trabalhar. Para quem já segue, né, a página do Instagram,
deixamos no meu Instagram também, o que qualquer pessoa precisar, qualquer dificuldade que apresentar durante a atuação ou diante de um estágio, ou qualquer dúvida que tiver, né, para saber, Luciana, eu queria atuar nessa área, mas eu fico em dúvida se precisa ser assim, assim, assado. Pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida para vocês, tá? E deixo aqui meu muito obrigada a todo mundo que participou. Espero que tenham gostado, apesar de ter sido muito rápido. Falei com a Bia que meus slides foram curtinhos, porque hoje o dia no frigorífico foi puxado. Então, para quem pretende trabalhar nessa área, já vai pensando aí, porque assim, a gente tem uma hora para chegar lá, mas nunca para sair. A gente espera que vai acontecer de um jeito, mas aparecem alguns desvios no caminho, no dia a dia. Mas é isso aí, a gente trabalha em função da qualidade do produto, né? Da segurança da saúde pública, da qualidade. Então, espero encontrar com vocês em breve, em alguma oportunidade aí também. Espero que todo mundo siga atuando nessa área, tá bom? Tá me vendo? Tô. Muito obrigada, Luciana. Foi maravilhoso. Eu gostei muito. Acho que todo mundo gostou também. Eu vou ler algumas perguntas para você, tá? O Então, pessoal tá. mandou aqui. Ó, a Lavínia perguntou se você indicaria algum curso online para ela fazer. Olha, eu comecei, na verdade, eu fiz um curso de capacitação de programa de autocontrole da IFOP, muito bom. Já fiz cursos da Paula Heloise, também gostei muito. Já fiz tanto online quanto presencial. Até ela tá fazendo uma semana, eu acho, nessa semana até, eu estava ontem vendo uma live que ela fez com a Isabelle e com o Humberto, que Hum, são dois profissionais também, sim, que eu amo. uhum. E a pós-graduação que eu tô na IFOP, é que elas vão fazer um merchan. Adoro também, que assim, foi muito bom para mim, alavancou muito a carreira. Então, assim, cursos eu acho que hoje em dia a gente tem uma disponibilidade não tão grande, né? Mas já melhorou muito e várias lives que estão tendo, né? Várias oportunidades. Eu acho que é bom agarrar nisso aí e fazer, Hum. porque vale muito a pena. Tava me falando da importância de fazer contatos, né, também. A gente estava conversando antes. Super networking, É. super. O mais importante, gente, não tem explicação. A próxima é do Daniel. Ele perguntou se você indicaria algum livro relacionado à área de inspeção de poá. Olha, sobre livros, tem aquela editora Viçosa, se não me engano. Eu tenho vários livros deles, acho muito bom, muito didático. Acho que vale a pena procurar. Tenho quase certeza que é editora Viçosa mesmo. Vou até depois da live a gente pode fazer um post, vou marcar, né, a Bia para vocês verem quais são. Lá tem muitos, eu acho que eu já tenho quase a coleção toda, falta um ou outro, mas são bem didáticos, vale a pena sim. Então depois eu passo para a Bia para passar para todo mundo aí. Depois a gente faz um post conjunto do Lab com a Lu, para todo mundo seguir ela também. A Lavínia comentou aqui também que ela tem interesse na área e está no nono período de MedVet, mas a pandemia está atrapalhando as oportunidades de estágio. Você acha que ela Nossa, consegue mesmo com a pandemia ou realmente não? olha, assim, eu falo, né, por onde eu tô hoje. A fiscalização não permitiu, em hipótese alguma, até a gente barrou, sabe, que o CIF só libera a gente trabalhar com, não importa se a gente vai matar um bovino, 100 bovinos, tem que ter aquela quantidade de funcionários. E a vigilância, logo no início da pandemia, foi lá e queria barrar, queria que a gente diminuísse a quantidade de funcionário e tudo. E o CIF barrou na hora, falou, não, ou para tudo, ou vai trabalhar desse jeito. Então, o que a gente conseguiu fazer foi desenvolver, né, um plano de contingência, e nesse plano, né, além de tudo que a gente coloca de utilização de máscara, álcool em gel e tudo mais, a gente teve que restringir e proibir
visita de terceiros, estagiários, então, assim, barrou totalmente. Pode ser, acredito sim, de ter a oportunidade de fazer um estágio na pandemia, até porque um outro frigorífico que tem, é uma rede que tem aqui em Campo Belo também, que é a minha cidade, o pessoal ofereceu um estágio, e era até um frigorífico que até então eu nunca tinha visto oferecer estágio, sabe? Então, eles ofereceram e deram essa oportunidade em plena pandemia. Então, creio que existe, pode ser mais difícil, mas existe sim. Ai, que legal, interessante. Ela comentou a jornada, ela comentou a jornada de RT e consultoria da Paula. É, Perfeito. essa mesmo. Todo mundo aqui tá elogiando, o Daniel elogiou, a Lavínia também elogiou. Bom, se ninguém tiver mais dúvidas, vamos ver se mais alguém tem alguma dúvida. Acho que não. Então, Lu, eu queria te agradecer. Foi incrível, você é muito simpática, muito incrível. Abraçou muita gente. Obrigada, eu que tenho que agradecer a você, a todo mundo, né, por ter assistido. Eu acho que é isso, né? É uma rede mesmo de interação, um ajudando o outro sempre. Até ontem mesmo na live da Paula Heloísa, eles estavam citando isso, né? Que a gente não pode só porque trabalha na mesma área. Ah, peraí, não, pelo contrário, a gente tem que se ajudar, né? Hum, Porque só a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é burocrático. Então, acho que vale a pena. Então, agradecer a todo mundo de coração. Foi muito bom, né? Poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu tenho. Espero ter ajudado, porque, assim, como eu caí de paraquedas, às vezes alguém também, né, não sabe ainda qual área que atuar, como que vai ser. Então, assim, tem aquela hum, portinha. Se o seu destino é esse, vai, agarra as oportunidades, mesmo que você comece por baixo, né? Porque até esses dias atrás, uma pessoa me mandou mensagem e falou assim: Ana, eu formei em veterinária, eu quero muito atuar na área, mas só apareceu a oportunidade para mim para ser monitora do controle de qualidade, inspetora. Eu falei: tá louco, meu filho? Vai, mostra serviço, não perde tempo, não. Vai que daqui a pouquinho você vai me mandar uma mensagem falando que você tá no topo. Então, assim, come... é começar. Dá seu pontapé inicial, começa e não perde oportunidades. uhum. Perfeito, muito obrigada. Mais uma vez te agradeço. Espero que você volte mais vezes, que foi Ah, incrível. e voltarei. Tá bom. Obrigada, então. Boa noite para todo mundo. Boa noite. O pessoal aqui falando parabéns, o André falando parabéns, a Andriele falando parabéns. Falando do Ó, lembra que a gente falou dos seus fãs? Estão aí. Olha o André! Oi, André! Agradecer também quem indicou a Luciana pra gente, né? Que a Gente, gente muito obrigada. Que bom, e né? Poder ajudar um pouquinho a vocês compartilhar a minha rotina meio doida, né? Mas Uhum. que em breve vai ter muita gente nessa rotina aí também. Tomara. Tchau. Até Tchau. mais, gente. Boa noite para todo mundo.